Bom dia. Nós estamos aqui em nome da Diretoria de Relações Internacionais para conversar com vocês sobre o edital global, o mais recente lançado com previsão de início de mobilidade em 2026/1. Meu nome é Noelle. Além de mim aqui na sala estão hoje na equipe da DRI Ana, a Júlia e a Júlia, ali no perfil da DRI. Temos também conosco, eu preciso conferir aqui na lista quem entrou conosco, a Ludmila, o Magalhães, a Joyce, mas além dos que estão aqui, nós contamos aqui na equipe da DRI também com o Felipe, e vários bolsistas também atuam aqui conosco para fazer tudo isso funcionar e a partir das cooperações a gente conseguir divulgar essas vagas por meio do edital global. O edital global, ele é um edital que atualmente ele é lançado todo semestre, então a gente lança ele geralmente março, abril, para quem vai iniciar a mobilidade, agosto, setembro, e a gente lança ele agora, nós estamos em agosto, né, para quem geralmente vai iniciar a mobilidade em janeiro, fevereiro, tá? O início da mobilidade, né, das mobilidades, ele varia de acordo com o calendário das instituições de destino. Vocês vão ver que se vocês acessarem a página da DRI, em geral, né, não vai, vocês vão ver na nossa página, vou até abrir ela aqui para vocês verem, a lista de instituições com as quais a gente tem parceria. E vocês vão ver que a gente tem parceria com muito mais instituições do que aquelas que aparecem no edital global. Por quê? Porque a gente consulta as instituições parceiras sobre as vagas a serem ofertadas e nem todas oferecem vagas. E isso também gera variação em cada edital. Então, tem edital que vai aparecer uma lista de instituições com vagas que não necessariamente se repete ao longo dos outros editais. Eu aproveito esse momento também para deixar livre, em algum momento que eu disser alguma coisa que precisa ser complementada ou corrigida, Ana Júlia, por favor, pode me interromper. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia, como é que fica isso na página da DRI. Vamos ver se vai aparecer. Beleza, ó. Aqui na página da DRI, vocês estão vendo aqui à esquerda, instituições parceiras. Aqui vocês vão ver com quais instituições a gente tem parceria vigente. Então, são vários tipos de parceria, a depender do tipo de parceria, a gente pode pedir vaga para mobilidade. E aí, o que vai de fato para o edital, é só para lembrar vocês, o edital fica aqui, ó. Editais. O edital global está aqui, esse no primeiro da lista. E aqui, para além do edital, hoje, inclusive, eu quero chamar a atenção, a Ana Júlia publicou uma retificação, porque a Unimore incluiu mais um idioma como aceito. A Unimore estava aceitando só italiano, e eles aceitaram o inglês também, porque eles também ofertam disciplinas em inglês. Então, quem optar por cursar disciplinas em inglês na Unimore pode se candidatar com o idioma inglês. Aqui embaixo, então vocês veem, ó, tem o anúncio da chamada, tem o formulário de inscrição, tem o link do edital, tem a retificação que foi publicada hoje, e aqui tem a lista de instituições que estão ofertando vaga. Gostaria de chamar a atenção que nesses links aqui tem informações gerais sobre essas instituições, tem informação geral sobre início das aulas, sobre formulários exigidos, sobre, a maioria delas inclui informações gerais sobre custo de vida, então tem bastante informação interessante aqui para vocês acessarem. Então, tem modelos de carta que vocês precisam apresentar ao longo do edital, algumas, e aí daqui a pouco eu vou passar no edital em si. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui. Beleza. Aqui, a gente gostaria de começar destacando alguns requisitos básicos do edital. Estar regularmente matriculado em algum curso de graduação, né, da UFLA,
ter concluído pelo menos 10% da carga horária total do curso no ato da inscrição, e aqui eu já saliento que teve uma pergunta sobre isso, né? Então, na hora de se inscrever, já tem que estar com esses 10%. Então, quando a gente pede o atestado de matrícula completo, a gente consegue verificar isso, se já tem esses 10% no ato da inscrição. Ter o CRA igual ou superior ao CRA médio do curso. Então, vamos voltar lá para a tela do edital, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Deixa eu voltar lá para a tela dele. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Onde que vai estar isso que eu falei para vocês? Quando vocês vêm aqui no edital, vocês vão clicar no link dele. Aí logo no início aqui, ó, olha os requisitos. Item 2.1. Então a gente chamou atenção ali para estar matriculado, né, ter concluído 10%. No momento da saída não pode estar em estágio obrigatório. Esse aqui, ó, já responde várias dúvidas de vocês. Não estar no último semestre letivo. Então vamos lá. Júlia, que está aqui com a gente, me lembra, por favor, no curso de Direito, como é que é? O tempo de formatura e o tempo máximo. No curso de Direito, nós temos 10 períodos regulares, então, o período regular de formatura seria o 10º período, mas o período máximo de formatura são 15 períodos. Isso. Então, aqui a gente está dando o exemplo do curso de Direito, porque a nossa bolsista aqui é do Direito. Então, vamos lá. Vocês vão olhar no SIG de vocês, vocês vão conseguir ver isso, o tempo de regular. Então, a Júlia, se fosse se candidatar, e se ela tivesse no 10º período, que é o regular, ela pode se candidatar. O que não pode é, no momento da saída, se ela tivesse no 15º, que é aquele máximo do máximo. Entenderam? Então, isso é algo que surge muita dúvida. Então, não estar matriculado no último semestre letivo, que corresponde ao tempo máximo, ele extrapola o tempo regular. Pode falar, Ana. Exatamente. Inclusive, eu também respondi uma dúvida sobre isso recentemente, e quando vocês acessam o SIG de vocês, tem uma parte à esquerda que chama Central do Aluno, e lá dentro tem outra que é Dados de Aluno. Nessa aba Dados de Aluno, vocês conseguem visualizar qual que é o semestre letivo máximo de conclusão do curso. Então, tem essa diferença entre o semestre letivo regular de conclusão e o máximo. E essa limitação que a gente coloca no edital, como a Noelle falou, é justamente em relação ao tempo máximo de conclusão. Isso. Então, se vocês forem nessa parte lá do SIG e ver que esse máximo do máximo é 2026/1, aí não pode. Ok? E isso é uma regra que a gente tem que respeitar, que é uma regra da Pró-Reitoria de Graduação. Outro item, né? Ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a médio. Quando a gente vai lá no finalzinho do edital, lembra, ó, tá citando anexo 1. Quando a gente desce e a gente procura o anexo 1, aqui tá pequenininho, mas quando vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo aumentar. A gente emite essa tabela, pessoal, lá no SIG, tá? Esse relatório no dia que a gente vai gerar o edital. Então, por exemplo, aqui, ó, na linha 18, curso de nutrição, CRA médio é 71,73. É essa primeira aqui, ó, CRA médio. Então, quem é do curso de nutrição e está se candidatando, seu CRA tem que estar nesse valor ou acima disso. E aí a gente coloca esse requisito por curso. Então, a gente não vai comparar um estudante de nutrição, que tem esse CRA médio, com um estudante de letras que tem outro CRA médio. Então, isso aqui é para deixar uniforme. Cada curso tem o seu CRA médio. Então, você vai vir aqui nessa tabela e observar. Meu CRA está dentro dessa faixa ou acima disso? Posso me candidatar. Então, esse é outro requisito que a gente deixa disponível aqui no edital. Deixa eu diminuir. Vamos voltar lá para o requisito item 2. Obedecer os requisitos específicos de cada instituição
e atender a exigência do conhecimento de língua. Isso está no anexo 2, então vai estar lá no final do edital. Ó, no anexo 1 tá a média do CRA, e no anexo 2 tem falando de cada instituição. Então, por exemplo, a Universidade de Guelph, que é do Canadá, tem isenção de taxa, não exige certificação de comprovação de proficiência, mas ela recomenda que possua domínio de inglês equivalente ao nível B2. Então, ela não exige certificação. As vagas são para esses cursos aqui, o período é 26/1, e aí são 2 vagas. Então, são só 2 vagas para Guelph, não 2 vagas por curso, são 2 vagas para Guelph. E aí vocês vão ver esse tipo de descrição de cada instituição que ofertou vaga. Ok? E isso está descrito aqui. Então, esclarecidos até o momento a questão dos requisitos, vamos ver o que mais que nós temos aqui na nossa apresentação. Beleza. Aqui a gente destacou alguns, a gente foi lá no edital e viu outros. Obrigações, né? Os deveres de quem está se candidatando. Ler com atenção se atende às exigências, então a gente mostrou lá para vocês quais são os requisitos. Anexar toda a documentação exigida no edital, no ato da inscrição. Quando a gente fala anexar, porque isso gera algumas dúvidas, sabe, gente? Anexar é no prazo de inscrição. Então, fica o formulário online aberto, tem uma data inicial, uma data final, tem um horário que a gente fecha esse formulário. Passou esse prazo, não existe a possibilidade de enviar documento fora do prazo, por e-mail, imprimir, trazer aqui na DRI. É enviar a documentação por meio do formulário online específico para isso, em período específico para isso. É isso que garante que todo mundo está tendo acesso às mesmas condições de inscrição. Utilizar o e-mail institucional para comunicações com a DRI sobre o edital e acesso ao formulário. Isso, gente, utilizar e-mail institucional é na universidade como um todo, né? Porque aí a gente garante também segurança no uso do formulário, segurança no uso aqui da sala hoje que a gente está trabalhando, então é usar. Então, às vezes, vocês vão tentar acessar o formulário, não dá? Dá uma olhadinha lá em cima no Gmail, fica claro com qual e-mail você está tentando acessar. Aí você vê, nossa, não é o meu... Que isso acontece, tá, gente? Às vezes a gente tem outro Gmail pessoal, e se a gente não prestar atenção, ele fica logado como preferência do nosso computador, e celular é pior ainda. Então, gente, tentem fazer as coisas na medida do possível, fazer isso no computador, com calma, vocês vão visualizar melhor, né, vão correr menos risco de anexar a documentação incorreta, porque se anexar a documentação incorreta é desclassificado, vou mostrar ali no edital para vocês, então dá uma olhadinha lá em cima, tá mesmo com o meu e-mail institucional, porque ele vai travar, não vai deixar entrar no formulário. Celular é para a gente dar uma lida, dar uma corrida de olho em algumas coisas, mas para ler edital, entender edital, submeter inscrição, façam isso pelo computador. Em se falando de requisitos, vamos falar de restrição, né? Restrição, estar matriculado em estágio obrigatório no momento do início do intercâmbio. Então, em 2026/1, não pode estar planejando estar matriculado em estágio obrigatório. Isso é uma exigência da Pró-Reitoria de Graduação que nós também temos que obedecer. Aquilo que a gente falou do máximo não pode estar lá naquele máximo, né, que vocês já entenderam, e não atender os requisitos da instituição de destino. Então, beleza, enviei toda a documentação, enviei os formulários, mas eu não prestei atenção lá no anexo 2, que de repente na Universidade de Guelph não tinha o meu curso. Isso é um requisito, ter o seu curso. Então, por exemplo, a sua inscrição para a Universidade de Guelph não vai ser considerada, vai ser desclassificada. Se, por exemplo, a Universidade de Guelph exigisse o certificado de proficiência e não fosse anexado, também não atenderia. Deixa eu voltar lá para o edital, para eu chamar a atenção de mais algumas questões.
Acho que a gente ainda vai chegar na parte dos documentos, né, Ana? Só para eu não me repetir lá na apresentação. Vou voltar aqui. Um dos documentos que gera muita dúvida, né? Passaporte. Ele é obrigatório para inscrição. E para isso a gente pede a página de identificação, porque na página de identificação tem sua foto, seus dados e mostra que ele está válido. E se não anexar, assim como outros documentos exigidos, a desclassificação é imediata. Eu sei que muitos consideram essa solicitação complicada, mas é algo que a gente precisa, porque há prazos que nós temos que obedecer junto às instituições parceiras, que além dos formulários de indicação, nos solicitam também o envio do passaporte válido do nosso estudante que está se candidatando. Então, a gente está cumprindo com o dever perante a nossa instituição parceira. Então, por isso que a gente sempre chama atenção, a gente tem na página da DRI, depois eu vou mostrar para vocês o manual do intercambista, que a gente deixa lá essa importância de ter já o passaporte. Por vezes a gente faz anúncios prévios do edital global no Instagram para mostrar, olha, o edital global está chegando, já tem seu passaporte. Hoje ele é um documento que aí você emite na Polícia Federal e você tem a validade de 10 anos, então para quem planeja fazer uma viagem internacional, acadêmica ou não, é um documento importante. Aqui para vocês verem, né, ó, o modelinho, o que é a página de identificação do passaporte, porque, gente, se não for essa página, se não tiver válido, vai desclassificar. Então, fiquem atentos, isso é um exemplo, que fica até, esse exemplo está lá no site do Ministério da Justiça. Isso é um exemplo de uma página de identificação de passaporte oficial. Qualquer coisa anexada diferente disso não vai ser aceita, tá bem? Então, vocês ficarem atentos em relação ao que é a página de identificação. Tá ali embaixo, ó, tá bem aqui, ó, a validade. Nesse caso aqui, ó, ele estava valendo, ele já não está válido, foi 31 de março de 25. Então, esse candidato aqui já ia ser desclassificado, tá? Que o passaporte dele valeu só até março desse ano. Então, isso é uma página de identificação do passaporte, e ele é, de fato, indispensável. Deixa eu voltar para o edital para a gente ver a lista de documentos que, por vezes, a gente se confunde. Pronto. Deixa eu voltar para ele. Certo. Vamos voltar para... A gente estava nos requisitos. Entendido os requisitos. Depois dos requisitos, no edital, vocês vão ver lá as universidades que ofertaram vagas. Aqui a gente deixa claro que é uma mobilidade por um semestre letivo, aí no caso 26/1. Aí vocês vão ver, né, as vagas não estão aqui nesse item 3, como eu falei, as vagas estão lá embaixo, no anexo 2. Essa parte de reserva de vagas, né, nesse edital, a gente sempre deixa isso aqui, mas nesse edital em específico, nenhuma instituição está ofertando auxílio, alimentação, moradia, nem auxílio financeiro, nessa chamada aqui. Quando há esse tipo de oferta, aí há prioridade para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mas aí vocês veem, eles concorrem da mesma maneira e, em caso de não preenchimento, essas vagas são destinadas aos demais candidatos. Aqui, os documentos para se inscrever. Então, vamos lá. O prazo para inscrição começou no dia 29, vai até no dia 11 de agosto. Às 8h30 da manhã, a gente fecha o formulário, horário de Brasília. O formulário online é onde é para mandar a documentação. Vocês vão anexar. Entra lá no SIG, gera atestado de matrícula ou tabela de CRA. É emitido no SIG. E, gente, atestado de matrícula ou tabela de CRA são documentos que vocês clicam lá no SIG para emitir, não é print de tela.
A gente sabe quando é print de tela, e se mandar print de tela vai ser desclassificado. Então, é gerar o arquivo PDF bonitinho, né, com aquele código de autenticidade que é gerado no SIG. Então, é o documento oficial emitido no SIG. Histórico escolar, aí não é qualquer tipo de histórico escolar, é o histórico escolar a integralizar, também emitido no SIG. A cópia da página de identificação do passaporte válido que a gente destacou ali. Não é comprovante de agendamento de Polícia Federal, não é comprovante que pediu o passaporte, é a página de identificação do passaporte. Válido. Currículo, a gente não deixa modelo, ele é livre mesmo, muitas pessoas têm dúvidas, mas você vai falar sobre, e aí é no máximo 2 páginas, pode ser uma página, mas é no máximo 2 páginas, ele não tem que ser em outro idioma, para falar sobre a sua vida profissional, né? Então, o que você já fez até aqui na universidade, que curso você está fazendo, já fez outra coisa para além das atividades da universidade, fez outro curso, enfim, o que você quiser colocar a respeito da sua vida profissional. Certificado de proficiência, somente se a instituição lá, naquele anexo 2, se a instituição exigiu. A instituição, aí vocês vão ver lá no formulário de inscrição, está perguntando, né, se você tem ou não, e se tiver, você vai anexar esse certificado de proficiência. Então, tem instituição que não exige o certificado de proficiência. Não exigiu, não precisa anexar. Participação no programa Brother UFLA. Se participou, tá? Tá vendo aqui? Tem gente, às vezes, que se assusta com a lista de documentos, mas tá vendo que tem vários que é se houver. Então, se participou do programa Brother UFLA, vai anexar o certificado, e isso é pontuado. Lembrando, gente, participar do programa Brother UFLA não é se inscrever no programa Brother UFLA. Né? O programa Brother UFLA, que é um programa de apoio a estudantes internacionais, fica disponível no site da DRI Fluxo Contínuo, a qualquer momento vocês podem se inscrever. Em geral, antes do início de cada semestre, quando a gente está recebendo estudante internacional, que a gente vai juntar estudante UFLA e estudante internacional. Ao longo do semestre, né, essa atividade do Brother é realizada. Ao final da realização dessas atividades, o estudante UFLA nacional e o internacional vão preencher relatórios de conclusão dessas atividades, e depois disso, um certificado pode ser gerado comprovando a participação no programa Brother UFLA. Então, quem de fato participou do programa, e aí participou em todos esses níveis que eu falei, se ainda não tem o seu certificado, peça logo. Esse certificado não é emitido de um dia para o outro, então não adianta, no último dia lá, dia 11 de agosto, ou no dia, deixa eu ver, 11 de agosto cai numa segunda-feira. No dia 8 de agosto, sexta-feira, solicitar o certificado. Então, quem está nessa situação precisando de certificado, já pede hoje, no máximo. Quem ainda não tem o seu certificado. Lembrando que certificado de Brother UFLA não é simplesmente ter se inscrito. Beleza. Tô vendo aqui, Diogo, que você está colocando dúvida. A gente está gravando essa primeira parte e ao final a gente para a gravação e vai responder as dúvidas que vocês levantarem, beleza? Atestado de vulnerabilidade socioeconômica, se houver também, não é um documento obrigatório. Aí, vocês começam a ver que tem alguns documentos específicos exigidos para algumas instituições. Então, aí a especificidade da instituição de destino. Por exemplo, o Instituto Politécnico de Grenoble pediu, para além desses nossos documentos, pediu também carta de recomendação de um docente, aí tem que procurar um professor para emitir uma carta de recomendação, e eles pedem essa carta em inglês ou francês, essa carta é livre. Carta de motivação do estudante, então o candidato vai escrever uma carta de motivação, por que está se candidatando para essa instituição, em inglês ou francês, e eles pedem mais um documento específico, e esse aqui, que tem que ser assinado pela coordenação do curso, a gente já deixou um modelinho no site. Então, esse aqui já tem até modelinho. Aí, gente, olha só para quem está se candidatando para Grenoble. Ah, não, mas eu estou me candidatando para a Unimore. Então, a Unimore também pediu só uma carta de motivação.
Ah, não, eu estou me candidatando para essa aqui, um MSS. Aí tem que emitir certidão de antecedentes criminais e foto. Coloca lá. Então, tá vendo que tem algumas especificidades? Aí, às vezes, as pessoas se assustam e falam assim: nossa, além de todos esses documentos aqui, eu vou ter que anexar todas essas cartas aqui? Não, a depender da instituição para a qual você estiver se candidatando. Então, lê com atenção para qual instituição, e vai ter instituição, né, para a qual às vezes você está se candidatando, que nem está pedindo nada extra. É só ler com cuidado. E, ó, cada um de vocês, né, pode se candidatar em mais uma instituição de destino, desde que você atenda os requisitos dessa instituição e o seu curso esteja lá disponível nessa instituição. Quando eu falo curso disponível na instituição, é disponível aqui, ó. Vamos descer lá e voltar no anexo 2 para lembrar. O seu curso tem que estar especificado aqui nesse grupo aqui. Então, para a Guelph é esse grupo de cursos. Para a IPCA é outro grupo de cursos. Por que eu estou destacando isso? Às vezes a gente vai lá no site da universidade e fala assim, ah, mas lá no site da universidade tem meu curso, por que não está no edital? Porque a instituição não ofertou vaga para este curso. A gente trabalha com o que a parceira oferta. Está bem? Então, vamos voltar para a apresentação que está nos guiando. Responsabilidade do estudante que foi selecionado para a mobilidade. Né? Então, beleza, passou. Vamos lembrar, o nosso edital, ele é um edital de pré-seleção. A gente faz essa pré-seleção aqui na UFLA e recomenda vocês para as instituições parceiras. Em geral, a nossa pré-seleção se concretiza em seleção e eles emitem carta de aceite, tá? Em se concretizando, o candidato tem algumas responsabilidades. Desenvolver na instituição de destino os estudos ou atividades que tenham relação com o plano que fizer, né? Então, antes de sair, vocês vão ver que as instituições parceiras exigem, e a gente pede no registro prévio também, um planejamento de quais disciplinas, por exemplo, pretende cursar. Quando alguma instituição oferta outra atividade para além de cursar disciplinas, isso também tem que ser planejado previamente. Então, planejou, é cumprir com o planejado. Antes de sair, tem que se registrar em mobilidade acadêmica internacional. Vocês vão ver isso também no site da DRI, fica disponível lá as instruções. E aí, gente, registro em mobilidade acadêmica internacional, ele é necessário previamente a qualquer tipo de mobilidade. Hoje nós estamos aqui conversando sobre edital global, mas vocês podem conseguir outras oportunidades ao longo da vida acadêmica de vocês e, conseguindo essas outras oportunidades, tem que se registrar em mobilidade antes de sair. Por quê? A sequência é conseguir a oportunidade, receber a carta de aceite, vou registrar na UFLA antes de sair, vou permanecer no exterior realizando as atividades e quando eu voltar, eu vou pedir o aproveitamento do que eu fizer no exterior. Disciplina, estágio, curso de idiomas, o que for. Quando volta e pede esse aproveitamento, a coordenação do curso recebe esse pedido e analisa o pedido para dar o seu parecer final. A DRI está envolvida mais no trâmite de verificação dos documentos, cadastro do processo, mas a decisão sobre o aproveitamento ou não das atividades realizadas no exterior é decisão da coordenação do curso. Só que se não registrar antes de sair, não tem nem a chance de pedir o aproveitamento. E é antes de sair. Não tem isso, fui, voltei e agora quero registrar. Então, registrar em maio. Contratar seguro saúde com cobertura exigida no país de destino. Então, isso é exigido pelos países de destino, cada país tem a sua exigência, a instituição de destino pode dar mais detalhes sobre isso, tem alguns casos que isso vai ser exigido para retirada do visto, então isso tem muitas variações, tá? E aí a gente pede para nos apresentar isso, mais para a gente poder dar um apoio a vocês, caso vocês precisem usar esse seguro enquanto estiverem no exterior. Esse edital, gente, a gente consegue isenção, em geral, a gente consegue isenção das taxas acadêmicas. Não sei se vocês sabem,
as instituições no exterior, elas não são públicas, elas são pagas, e por vezes, para estudante internacional, as taxas são ainda maiores. Então, o que a gente negocia nas cooperações e nessas vagas é a isenção das taxas. Os demais custos são por conta de quem vai realizar a mobilidade. Hospedagem, alimentação, transporte e outras despesas. A gente não tem bolsas disponíveis para arcar com esses gastos no momento. Então, é importante se planejar, e como eu mostrei lá na página da DRI, onde o edital está publicado, tem um link de cada instituição que já demonstra, para dar uma noção sobre o custo de vida nesse país de destino, para vocês se planejarem, tá? Outra coisa que a gente disponibiliza também após serem selecionados, a gente disponibiliza contato de estudantes que já realizaram mobilidade e autorizaram a disponibilização do contato. Outra questão é lembrar que quando vocês estão no exterior, vocês estão representando a UFLA, né? Representar a UFLA com responsabilidade e auxiliar a DRI na divulgação daquilo que vocês aprenderem. Vocês estão lá, para além das suas personalidades individuais, vocês estão lá enquanto UFLA, né? E a conduta de vocês, para além do bem que isso faz a si mesmo, abre ou fecha portas para outros estudantes. Dúvidas frequentes que a gente recebe toda vez que a gente lança um edital, né? Sobre o passaporte. Meu passaporte não ficou pronto ainda, posso enviar comprovante de andamento? Não, não pode. Estou no último período, posso me inscrever? É aquilo que a gente falou de estar lá naquele máximo do máximo. Então, vamos lembrar. Aqui a gente deu o exemplo do curso de Direito, que tempo regular são 10 períodos, mas o máximo é 15. Então, se tiver no 15, em 26/1, não pode sair. As disciplinas e atividades realizadas podem ser aproveitadas? Podem, são passíveis de aproveitamento, desde que registrado previamente em mobilidade acadêmica internacional. Ajuda de custo, a gente acabou de falar. Não tem, nesse edital em específico até não tem nenhum, mas vocês podem ver em editais anteriores, sempre que a gente consegue, a gente disponibiliza. Algumas instituições, às vezes, ofertam auxílio moradia e alimentação, mas, caso contrário, tudo é por conta de quem está indo fazer a mobilidade. Você vai pagar alguma taxa na instituição. Deixa eu destacar, nesse edital tem uma aqui, e é isso, só para vocês verem onde é que fica. Tem uma que está pedindo o pagamento de uma taxa não é uma taxa alta. Aqui, ó. Vocês veem onde tem taxa aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó, IPCA, taxas acadêmicas, ele está com isenção total. Se vocês veem aqui, ó, na UMSS, lá na Bolívia, é uma taxa de $10. Então, nesse caso, essa instituição pediu, e aí a gente deixa especificado aqui para vocês saberem, né, já terem ciência disso antes de se candidatar. Então, quando houver, isso vai estar especificado aqui, tá? Vamos voltar. Beleza. Posso trabalhar no período em que estiver em mobilidade? Isso tem que ser verificado direto com o consulado do país de destino e depende do tipo de visto. Vamos lembrar a questão do visto. Então, ó, para se inscrever no edital global, precisa já ter o passaporte válido. Se candidatou, passou por todo o processo de seleção e recebeu a carta de aceite. Recebeu a carta de aceite? Com a carta de aceite, vocês já vão entrar em contato com o consulado e embaixada para agendamento de entrevista de visto. Alguns consulados e embaixadas dão liberdade para você escolher, quero em São Paulo, quero em Belo Horizonte, quero no Rio de Janeiro, mas alguns consulados e embaixadas têm regras próprias e vão falar assim, tem que ser aqui no Rio de Janeiro, tem que ser aqui em São Paulo. E aí a gente não tem abertura, condições de discutir com nenhum consulado e embaixada. Das vezes que a gente tentou ajudar
a gente achou que estava ajudando, a gente tentou ajudar a interferir nesse sentido. A gente recebeu aí um puxão de orelha e a consulado e embaixada sempre nos pede para que a gente não interfira, porque isso é uma questão pessoal, em que cada pessoa que está aí solicitando a emissão do seu visto deve cuidar. Então, a gente realmente não tem como interferir. A gente já entrou em contato, por exemplo, né, com Itamaraty pedindo um guia, né, informativo sobre como tirar visto de cada país, consulado, né? Itamaraty não tem isso, porque são condições que variam, né? A gente tem questões aí de relações políticas que mudam o tempo todo, documentos exigidos, procedimentos realizados. Então, isso é realmente uma questão pessoal, mas a sequência tem seu passaporte, faz a inscrição no edital, recebeu a carta de aceite, é com a carta de aceite que vocês começam os procedimentos para a emissão do visto. E aí, nesse momento de emissão de visto, né, antes ali, enquanto está agendando, vocês já podem perguntar, consultar o consulado para saber, esse visto que eu vou tirar para esse país me permite o quê, além de estudar, né? Aí eles vão falar o que pode e o que não pode, e vocês têm que obedecer. Em hipótese alguma, vocês podem viajar, iniciar a mobilidade sem ter o visto. Não existe isso de vou viajar e a hora que eu chegar lá eu tiro o visto, a hora que eu chegar lá eu pego o visto, não existe isso, tá? Carta de aceite agendou para o visto, e aí por segurança, né, a decisão é de vocês, mas por segurança, compra de passagem, né, organização para de fato realizar a mobilidade depois que já tiver com o visto em mãos. A gente não tem como interferir em prazos de embaixadas e consulados, então a importância da gente estar fazendo um processo seletivo agora para quem vai sair janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Por isso esse prazo tão longo também. Aqui, vocês verem algumas, né, fotos das instituições que estão ofertando vagas, para vocês conhecerem um pouco mais sobre elas. Lá no nosso site eu vou mostrar lá de novo onde é que estão as fichas informativas de cada instituição. Nesse edital a gente está com 10 instituições ofertando vagas. Aí vamos lembrar lá aonde que está lá no nosso edital. Aqui na página. Aqui, ó. Essas instituições que a gente mostrou ali nos slides, as informações, então vamos supor, se você clicar aqui na UDCA, aí vocês vão ver, a gente faz um formuláriozinho para eles preencherem com algumas informações deles. Por exemplo, a UDCA, a previsão de início das aulas é 26 de janeiro de 2026. Então, de cada instituição que vocês clicarem, vocês vão ter essas informações. Destaco essa questão porque estava olhando há pouco no calendário acadêmico, a previsão de início de 2026/1, aqui na UFLA, é de 2 de março. Então, para quem vai para a UDCA, as aulas lá iniciam em 26 de janeiro de 2026, ou seja, vocês vão só solicitar o registro de mobilidade acadêmica internacional. Tem algumas instituições que as aulas começam aí depois de março, ou depois de 2 de março. Nesses casos, existe a possibilidade de realizar, junto com o registro de mobilidade, o regime diferenciado. Ou seja, se no momento da sua saída para a mobilidade você já estiver matriculado em disciplinas na UFLA, você tem o direito de conversar com os professores dessas disciplinas e solicitar, olha, eu gostaria de continuar a sua disciplina à distância, enquanto eu estiver no exterior. Você autoriza? Aí cada professor é que diz se sim ou se não, e tem um formulário próprio para isso. Ou você pode optar, né, se for sair depois de 2 de março, tá, gente? Você pode optar por trancar 26/1 e só ativar a mobilidade acadêmica internacional ali antes da saída. Isso são detalhes que a gente conversa depois que vocês são selecionados, mas que eu gosto sempre de alertar de que tem que registrar antes de sair e tem que se orientar a respeito disso. Mas aí, quando vocês vêm aqui, né, vocês vão ver informações gerais sobre essa instituição.
Depois que a gente faz a seleção, eles vão pedir alguns formulários para... aí você vê, já pede o passaporte para postulação, né? Vocês vão ver quais os cursos que eles abriram para a gente. Aí aqui no final é que tem informação de custo de vida, ó. Custos adicionais mensais aproximados, tem alguns links importantes. Então, aqui na nossa página, para baixo do edital, tem uma ficha de cada instituição dessa. E aí, lembra que tem a de Grenoble, exige uma carta que tem que ser assinada pela coordenação do curso? Tá aqui o modelinho dela, tá bem? Que é o que a gente especifica lá no edital. Então, tem informações detalhadas sobre as instituições. Vamos voltar para a nossa apresentação. Aí, pessoal, deixa eu ver em que ponto nós estamos. Beleza? Feito isso, né? Lido o edital, conhecido a respeito dele. A gente tem aqui os nossos dados de contato, o nosso e-mail, o site da DRI e o telefone. Eu vou dar uma corrida de olho aqui, que chegaram, né, algumas perguntas via Forms, e aí teve alguém aqui que perguntou, ó, sobre o requisito de vulnerabilidade socioeconômica. Então, quando a pessoa não tem, ela concorre às demais vagas. A pessoa perguntou sobre auxílio financeiro, como a gente destacou, não tem bolsa, não tem auxílio financeiro, que a gente consegue a isenção das taxas acadêmicas. Isso se repetiu bastante. Sobre o passaporte realmente é exigido. Teve alguém que perguntou sobre o percentual, né? E a gente deixa claro no edital que tem que ter 10% já do curso no ato da inscrição. Deixa eu ver, passaporte de novo. Teve alguém que ficou na dúvida sobre as cartas, e aí a gente destacou ali no edital, cartas de motivação. A própria pessoa vai fazer sua carta de motivação. Grenoble é que tem uma exigência diferente da carta de recomendação de um professor, aí é ir conversar com o professor com quem você às vezes já fez um estágio, uma iniciação científica, alguma atividade, ou cursou uma disciplina e tem proximidade suficiente para esse docente emitir uma carta de recomendação para você, e a outra carta tem o modelo disponível no site da DRI. Alguém perguntou sobre gastos, aí a gente mostrou ali na ficha sobre a instituição, sobre gastos. Passaporte, investimentos, gastos estão ali. Aí, por exemplo, teve alguém que perguntou sobre determinado curso, né? Eu falo assim, por exemplo, eu aqui na UFLA, eu me graduei em Ciências Biológicas. Se eu tivesse agora me candidatando para a mobilidade, qual universidade que tem Ciências Biológicas? Aí lembra lá que no final do edital do anexo 2 tem quais cursos que são ofertados por essas instituições. Aí eu vou lá, olho, estou falando na minha cabeça. Guelph tem ciências biológicas, mas Grenoble não tem. Então, não posso me candidatar para Grenoble, mas posso, por exemplo, me candidatar para Guelph. Então, eu vou olhar lá no anexo 2. Deixa eu mostrar para vocês que surgiu uma outra pergunta aqui. Alguém perguntou como é que é o processo de seleção. Vamos lá no edital para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Aqui, então vamos lá. A gente viu aqui no anexo. Critérios de seleção. Então, no item 6, como é que são os critérios de seleção? Então, são algumas etapas. Na primeira etapa, a gente vai verificar se atende os requisitos e a gente vai conferir os documentos anexados. Vamos lembrar lá, então a gente vai olhar lá, por exemplo, no atestado de matrícula completo. Se o percentual do curso já está em 10% ou mais, esse requisito foi cumprido. Se não, se esse requisito, por exemplo, já não foi cumprido, já é eliminado.
Anexou ou não anexou, se candidatou para a Universidade de Grenoble, que exige aquela carta lá assinada pela coordenação do curso. Aí anexou lá a carta, o modelo dela, mas aí a gente vai olhar, a carta não está assinada, não atendeu o requisito, é eliminado. Então, é prestar atenção no documento que está anexando, se anexou tudo direitinho. Então, a gente vai olhar os requisitos e se anexou tudo lá no formulário de inscrição. Passou essa etapa de conferência, aí a gente vai para a etapa de classificação. Aí tem alguns cálculos que a gente faz. Então, a análise do CRA, ele tem um peso de 50%. Vamos supor que eu vou me candidatar e o meu CRA é 80. Então, na conta, vamos dizer, a conta final para a classificação tem que fechar a nota em 100 pontos. O meu CRA, que é 80, ele entra lá como 40, ou seja, o peso dele é 50%. Depois, análise do histórico. Então, o candidato que não apresentar reprovação vai ter pontuação máxima. Então, vamos lá. O meu CRA é 80, entrou lá a pontuação de 40. No meu histórico não tem nenhuma reprovação. Então, vai entrar, vai somar 30. Então, virou 70 pontos no meu caso. E a análise de certificação do Brother. Eu participei do programa Brother UFLA, então, 40 com mais 30, 70, com mais 20, estou com 90 pontos. Não participei do Brother, não é somada a pontuação. Aí vamos por que soma 100, né? Uma pessoa que, por exemplo, tivesse CRA de 100, ia entrar 50 pontos, depois ia entrar 30 de histórico e 20 de Brother UFLA, somaria os 100 pontos. Então, isso que são os pesos. Aí a gente faz esse cálculo e a partir disso a gente classifica por meio de quem tiver a maior nota e aí a gente faz a separação por instituição que candidatou. Aí tem algumas questões aqui. É classificado em ordem decrescente, né? Então, maior ponto para o menor ponto. Quem ficar além, então, se a instituição tem 2 vagas, quem ficar em terceiro, a partir de terceiro vira lista de espera, por exemplo. Empate. Em caso de empate, aí se apresentar a questão de vulnerabilidade, né, o atestado, quem tiver maior vulnerabilidade, no caso de empate, é que entra. Se ainda continuar empatado, quem tiver maior percentual de realização do curso, ainda prevalecendo o empate, quem tiver maior percentual que entra. E se ainda permanecer o empate, a gente usa como referência o CRA. Então, esse aqui, em caso de empate. Aí, depois disso, quem for aprovado, né, a gente divulga a lista de aprovados, é convocado por e-mail e tem que manifestar o interesse. Vocês viram lá no nosso site também que tem modelinho de carta de manifestação de interesse e de não interesse pela vaga. Se não confirmar o interesse, é desclassificado. E quem confirma o interesse, mas desiste sem uma justificativa razoável, fica impedido de participar de próximos editais promovidos pela DRI pelo período de 1 ano. Aqui a gente deixa claro, né, justificativa razoável, os acontecimentos extraordinários, imprevisíveis que ocorrerem após. Então, assim, eu desisti porque aí eu vi que não dá para ir, não vai ter jeito, ou porque eu fui olhar e não vou ter condições, e a gente deixa claro quais são média de gastos, né, antes. Então, ou eu desisti por algum motivo de saúde, e aí tem um atestado para isso é uma justificativa razoável, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia do cronograma, tá aqui, então a inscrição vai até dia 11, no dia 13 a gente divulga um resultado parcial, entre 13 e 14 prazo para recurso, aí manda e-mail para a gente, né, para às vezes falar, nossa, eu gostaria que minha nota fosse recalculada, eu gostaria que vocês mostrassem como que minha nota foi calculada, porque eu não entendi, acho que está errado. Isso é recurso. Resultado final no dia 15, aí entre 15 e 17, manifestação de interesse ou desistência da vaga. Então, olha só, vocês já sabem a data que vocês têm que ficar atento para manifestar interesse ou desistência. E a partir do dia 17, a gente já tem que indicar vocês para as instituições parceiras. Ana, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o que eu disse?
Eu acho que só sobre essa questão da manifestação de interesse, a gente considera isso após o envio da declaração que está lá no nosso site, tá bom? Porque aí, com essa declaração, a gente entende que, de fato, vocês vão realizar o intercâmbio, estão cientes de tudo, e a gente pode indicar vocês para as instituições. Então, se depois que a gente tiver esse documento, fizer a indicação de vocês, aí vocês desistirem sem alguma justificativa razoável, como foi apresentado, aí a gente vai aplicar essa questão do impedimento de participação de outro edital por 1 ano, tá? Então, é nesse processo aí. Beleza. Aí, ó, como a Ana destacou, eu estou destacando aqui no site da DRI, estão os modelinhos. Nesse momento de manifestar interesse ou desistência, o modelinho das declarações estão aqui. Ok? Bom, eu vou, então, nesse momento, encerrar a gravação e a gente vai iniciar esclarecimento de dúvidas aqui na sala do Meet. Então, só um minutinho.